Com a palavra, doutor. Excelentíssimo desembargador Paulo César Dias, presidente dessa colenda Terceira Câmara Criminal da Greve do Tribunal de Justiça Gerais, meus respeitos, desembargador Otávio Denigues Boganese, relator da espécie sob exame, eminente desembargadora Maria Luiz Marilac, eminente desembargador Fortuna Guilhom, nosso Flamengo finalmente parece que vai dar alguma coisa esse ano, né, excelência? Eminente desembargador Cruvinel, senhoras e senhores eventuais, senhora procuradora de justiça, doutor Denise, meus caros colegas. Excelências, eu tenho um mau hábito de falar que, para mim, o jogo do bicho é um negócio ilegal, mas eles são sérios, porque lá vale o que está escrito. Eu suplico que aqui também vale o que está escrito. Inclusive, desembargador Paulo César, este processo, Vossa Excelência foi relator, acolheu um pleito meu, mas o desembargador Cruvinel foi vencido. Por quê? O meu cliente, por uma certidão leviana do senhor oficial de justiça, constou lá que ele não tinha recurso financeiro. Eu amealhei desse moço R$100 mil de honorários para fazer o processo que ele respondeu por homicídio dessa vítima, que ele depois veio a matar. Então, pobre é a única coisa que esse moço não é na vida. Ele pode ser homicida, ele pode ser autor de violência doméstica, mas pobre esse moço não é. E por curiosidade, anexo a essa certidão que diz que ele é pobre, está lá escrito por ele, com letra dele, e se for o caso, tiver dúvida do que eu estou falando, um grafotécnico resolve a querela, desembargador Griot, escrito assim: favor avisar Écio Quaresma, advogado. Eu só conheço um em Minas Gerais, não tem dois, graças ao bom Deus. Porque se um já incomoda, dois seriam insuportáveis, né, desembargadora Marilac? Dois Quaresma ia ser insuportável, um clone meu, ou um gêmeo. Agora, aí vem do lado, certifique cumprimento ao respeito do mandado, no dia 25, me dirigiu ao endereço constante, tal, citei. A contrafé, o réu informou não possuir condições financeiras para constituir advogado. Eu tomei 100 conto desse cara para defender ele no júri. Uai, ele escreve lá que quer o Quaresma como advogado. E me vem uma leviandade dessa. Mas tudo bem, vamos esquecer, vamos dizer que isso aqui foi alguém que escreveu, vamos dizer que até foi o Quaresma que escreveu isso aqui depois. Vamos colocar isso, fui eu que escrevi isso aqui. Mas vamos lá. Seguiu-se o processo, nomeou-se um defensor, o defensor não se atentou para isso. Né? Eu tenho uma preocupação com o dativo, eu sou um monstrinho no plenário. Me enfrentar num plenário hoje não é palatável. Não é palatável. Eu fiz 300 júris de graça, sem receber um centavo sequer. E eu fuçava tudo que tinha que fuçar, que eu aprendi com o professor Décio Fulgêncio, saudosa memória. O advogado tem que fuçar o processo. Eu olhava linha, debaixo da linha, ao revés da linha. E o advogado foi, apresentou a resposta da acusação e não se deu ao zelo de observar que lá atrás havia no mandado avise o Écio Quaresma. Para pegar o telefone e achar o raio do telefone do Quaresma. Pô, tem um maluco aqui que falou que é seu cliente. Pode ter um punhado de maluco por aí que fala isso. É seu cliente? Não, não fez. Apresentou a resposta da acusação. O que é mais grave? Na audiência e o direito de presença, o que foi suscitado por nós nas razões de apelo, não levaram o caboclo lá e ele estava preso. E aí tem uma outra questão. Em sede de embargo de declaração, nós pedimos que a prisão, que foi anulado o processo aqui, que ela fosse revista. E Vossa Excelência não acolheram, que não tinha que mudar. O réu respondeu o processo todo em liberdade. Todo em liberdade. Aquilo que determinou a prisão foi a sentença, que foi declarada nula. Que subsiste? Qual o motivo que subsiste para manter essa criatura presa? Se o status quo ante era de liberdade. Mas vamos lá, Excelência. Audiência de instrução e julgamento. O que aconteceu? Ele não apareceu lá. O 263 foi violado, violentado, estuprado, aniquilado. Bem, o advogado não se deu ao trabalho de ver isso. Pois bem, fez a resposta à acusação, a IJ, se encontra as folhas 116. Na data e hora acima iniciadas, o MMG determinou a realização do pregão, constando-se a presença das pessoas acima. Aberta a audiência, verificou-se a ausência do réu, que foi transferido para o presídio nessa Hungria. E para que eu vou levar réu? Para que eu vou assignar direito de audiência? Para que eu vou assignar o Pacto de São José da Costa Rica? Para que eu vou fazer isso? É ficção. O jogo do bicho é muito mais sério, com todo respeito, que lá se respeita o que está escrito.
Uai, ele tem ou não tem direito de ser defendido? Ele tem ou não tem direito de escolher o advogado? Pois bem, fizeram audiência. Na primeira oportunidade que essa criatura aportou perante o juiz, eu não posso ler, porque está nesse CDzinho aqui. Interrogado, o meu advogado é o Quaresma, não abro a boca. O colega que fez, nomeado, me sapeca alegações finais, sem observar o que o réu disse, que nada falou, porque o advogado dele era o Quaresma, desde lá de trás, que não quiseram procurar o raio do Quaresma, faz as alegações finais. Desembargador Paulo César Dias. Né? Porque encarar lá o Quaresma no dia deve ser um porre mesmo. Né? Então deixa esse cara longe. Para que o réu vai ter direito? Isso é ficção. Vai para a sentença. Tomou uma cadeada do cão e o juiz ali então, só ali então, decreta a prisão. Meu cliente está cumprindo pena por um homicídio desta vítima. Até então o juiz não falou em nada. Ordem pública, conveniência de instrução, garantia de aplicação da lei penal. Na sentença ele manda prender. 2 anos. E, mais uma vez, mandou citar lá a criatura do mal. Intimou lá a criatura da sentença. Escreve o cidadão as folhas 176, desembargadores. Favor avisar meu advogado, Écio Quaresma. A letra é a mesma, a assinatura é uma, a letra é a mesma. Se suspendermos o julgamento agora e determinasse a realização de perícia grafotécnica, não fui eu que fiz. Se colher material gráfico, foi ele que fez. E aí, então, depois disso, eu tomando ciência que essa capivara estava no lombo dele, atravessei o quê? Apelação, razões de apelação, e postulei a vossas excelências, tanto desembargador Grion, que anulasse o processo a partir da apresentação da resposta à acusação. Porque lá atrás, esse que de pobre não tem nada, que queria um advogado que por acaso sou eu, lhe foi negado esse direito, que é constitucional, que é processual. A ofensa a artigo de lei federal, artigo e a contrariedade ao dispositivo constitucional, que a ampla defesa está inserido nela o direito de escolher seu advogado. E por azar dele sou eu. Escolheu mal, sou eu. Então tem que ser respeitado. Julgada a apelação, vossas excelências, desembargador Paulo César e desembargador Grion, reconheceram o veso, mas só a partir do interrogatório. Ora, peraí. Ele não teve direito de ir na audiência. Ele não teve direito de ir na audiência. Por que ele não foi na audiência? Porque estava preso e não levaram ele lá. Preso por causa de outro processo. Certificado isso nos autos. Bem, então se ele não teve a oportunidade de ir lá atrás, quando se colheu a prova oral, muito além, desembargador Otávio, desembargadora Marilac, desembargador Paulo César, desembargador Griões, desembargador Cruvinel, que entendeu dessa forma, já viu o vez lá atrás, como diria a saudosa memória Odorico Paraguaçu. Pastrasmente falando, estrangeiro era nulo. Absolutamente nulo. Porém, restou vencido Sua Excelência o desembargador Cruvinel, e o que se pede agora é o resgate deste voto, no sentido de que o veso que já foi reconhecido de antanho por Sua Excelência, que também Suas Excelências, à época relator e vogal, também reconheceram, mas o que se pede maior extensão. Porque nós não podemos brincar de processo. Nós temos que respeitar aquilo que a lei determina. O direito de escolha, o direito de audiência não são negligenciáveis. Não são simplesmente lançados ao léu, não são ficção. Todo esse processo tramitou com a mácula indelével do cerceamento do amplo direito de defesa, do direito do réu de escolher seu advogado. E o que se pede aqui é a ampliação daquilo que foi verificado por Sua Excelência, com todo o respeito que me merece, desembargador Paulo César, desembargador Grion. Por quê? O réu disse, eu quero o Quaresma. Eu não botar um telefone, pesquisa da ordem. Nós tínhamos uma época, desembargador Cruvinel, que o doutor Eli Lucas Mendonça, ele, para fazer as audiências, quem está aqui, que é mais velho, né? Doutora, Vossa Excelência, apesar da competência nova, doutora Denise Maldonado, Vossa Excelência é nova, não é do meu tempo, eu sou do tempo do vosso pai, extraordinário advogado, doutor Maldonado.
ele conferia o nome do advogado para ver se ele estava inscrito. Uai, qual que é a dificuldade em recebendo lá na Secretaria do Juízo? Site do OAB, ERS40, só vai aparecer um. Só esse desinfeliz aqui. Não tem jeito de aparecer outro. Com essas considerações, excelências, tendo em vista que a tempo e modo foi manejado o apelo, arrazoado também na minha sorte, o que se pede é o resgate do voto minoritário, para que se amplie o alcance daquilo que já foi reconhecido, qual seja a nulidade, ou seja, né, a nulidade do processo por inobservância do direito do réu de escolher o seu advogado. Incerta aí o princípio constitucional da ampla defesa, do devido processo legal. E, no mesmo passo, uma vez que ele respondeu todo o processo em liberdade, exclusivamente quando da prolação do édito condenatório, sentença. Espeça-se mandado de prisão, cumprido a guia provisória. Uai, só aqui que ele mandou prender, no dia 7 de junho de 2017. Com essas considerações, excelências, não obstante o posicionamento de suas excelências, desembargador Paulo César, desembargador Grion, o que suplica é a manutenção do voto do eminente desembargador Cruvinel e a adesão, resgatando esse voto por parte de Vossa Excelência relator, por Vossa Excelência desembargador Marilac, resgatando o quê? E com perdão absoluto de ter brincado com relação ao jogo do bicho, é que também aqui, no Poder Judiciário, vale o que está escrito e não escrevido. Né? Porque o que está aparecendo aqui que prevalece o escrevido é o escrito. O errado é escrevido, o certo é escrito. O que eu suplico, o que eu espero levar aqui embora hoje, é o resgate desse moço, que está cumprindo sua pena, de que toda vez que ele tiver que sentar no banco dos réus, aquilo que a Constituição Federal preconiza, vai para o preto, para o branco, para o pederasco, pobre e para o fudido PH de farmácia. E esse aqui não é fudido, não. Porque esse aqui despendeu comigo, reitero, 100 mil reais de honorário. Esse moço é pobre. Se agradece pela atenção e se pede desculpa por qualquer excesso. Muito obrigado.